do peso. Se livrando do peso. Hebreus, capítulo 12, verso de número 1. Todos acharam bem? Vamos ler agora. Então vamos ler. Diz assim o texto sagrado: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desanimando em vossa alma. Amém? Amém. Deus abençoe a sua palavra. Eu queria iniciar esse texto introduzindo você o que o autor aos Hebreus está querendo dizer. Capítulo 11 de Hebreus é a chamada galeria dos heróis da fé. O autor aos Hebreus vai fazer uma lista de homens e mulheres que andaram com Deus, homens e mulheres que foram desafiados por Deus a uma caminhada, a uma jornada de vida. E no capítulo 12 de Hebreus, o autor aos Hebreus vai dizer que, portanto, ele está concluindo o capítulo 11, está iniciando, fazendo uma introdução na nova fase que ele está querendo falar. Então ele diz: portanto, nós que somos separados, que somos remidos, que somos chamados em Cristo Jesus a viver uma vida nele, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? São os heróis da fé do capítulo 11. Esses homens do capítulo 11, esses heróis, foram chamados por Deus a uma maratona da vida cristã. Eles foram chamados para exercerem a sua fé, para terem uma caminhada de fé com Deus, e nessa caminhada com Deus, eles saíram bem. Eles chegaram até o fim dela, guardando a sua fé, dizendo o texto que uma coisa é de forma importante para que nós cheguemos lá no final da mesma forma: a perseverança. Eles perseveraram diante de Deus. Mas a jornada deles não foi fácil. A jornada deles, a semelhança da nossa, teve os seus desafios. A semelhança de cada um de nós, eles cometeram erros. A gente tem a mania de cristalizar os heróis da fé, e a Bíblia não chama heróis da fé em nenhum momento. Nós atribuímos esse texto como heróis da fé, e eu quero dar um exemplo de que isso é um mito, que todo o ser bíblico, à exceção de Jesus, teve o seu erro, teve as suas limitações, teve os seus pecados. Aquele que é chamado o pai da fé, Abraão, em um determinado momento da sua vida, ele mentiu dizendo que a sua esposa era a sua irmã, para não perder a sua vida. Ué, mas ele não era o pai da fé? Será que ele não teve fé suficiente para acreditar que Deus poderia guardar a sua vida? Mas nós nos esquecemos de que Abraão também era um homem. Como qualquer um de nós, estava à mercê de cometer erros, de cometer falhas, mas não alegando de seus erros e falhas para continuar a ser quem era, mas perseverando, olhando para o alto, perseverando em mudar de vida. E eu queria pensar com vocês exatamente sobre isso. A semelhança desses homens, nós fomos chamados para uma maratona. E uma maratona é diferente de uma corrida. A corrida, ela tem o seu start e rapidamente chega ao seu fim. Nós temos aí os atletas que correm 100 metros, 400 metros, 200 metros, e são corridas rápidas, são corridas que dão um disparo, daqui a 10 segundos o cara chega no final da linha. Mas a vida cristã não é uma corrida, ela é uma maratona. Ela demora. E aí, não importa de fato quem chega antes,
linha de chegada. E aí eu quero lembrar vocês, quando Pedro e João saíram correndo, quando souberam que Jesus estava ressuscitado dentre os mortos, eles saíram correndo ao túmulo do mestre, e quando chegou lá, um deles chegou na frente do outro, mas isso foi indiferente, porque os dois foram ao encontro do túmulo e os dois viram que Jesus não estava lá, e a fé dos dois foi edificada da mesma forma. E o que interessa para a gente não é quem vai chegar antes, quem vai chegar depois, mas é de fato que nós temos que chegar, nós temos que ser perseverantes. Mas para nós sermos perseverantes, nós devemos tirar das nossas vidas alguns pesos que carregamos. O texto diz que nós estamos embaraçados por alguns pesos. A ideia do texto original é de alguém que está carregado, está com uma roupa pesadíssima, é alguém que está carregando um chumbo, e a pessoa deve se despir disso, se desnudar disso, para poder correr, a semelhança dos corredores, que correm com roupas leves, para poder serem mais rápidos, para poder não ter peso. E nós somos chamados por Deus a nos desembaraçar daquilo que nos acerca. E aí, o texto diz que não somente o pecado nos embaraça, mas algumas outras coisas também nos embaraçam. E a primeira observação que eu queria fazer com você é que nós devemos nos livrar do peso do tempo. Nós somos extremamente ligados ao tempo. Como assim, pastor? Nós estamos vivendo o hoje, pensando no ontem e pensando no amanhã. E o desejo do coração de Deus não é que nós vivamos o hoje pensando no ontem e pensando também no amanhã. O desejo do coração de Deus é que nós vivamos o hoje. Agostinho fez uma séria observação quando ele disse: nós não podemos mudar o passado, portanto, esqueçamos do passado, porque o passado que era passado agora já não é mais passado, porque se passou, e o presente que agora é presente já não é mais presente, porque a partir do momento que eu já falei, ele já deixou de ser presente, ele já está no passado, e o futuro a mim não pertence, pertence a Deus, e portanto então devemos descansar na presença dele. E por isso diz o autor bíblico: vivamos a cada dia o seu próprio mal. E esse é o desejo do coração de Deus. E nós devemos nos desprender do tempo. Deus aparece 3 vezes a Abraão. Só em quinta, um filósofo dinamarquês, existencialista, escreveu um livro chamado Temor e Tremor. E quinta diz que Deus aparece 3 vezes à pessoa de Abraão. As 3 vezes Deus pede a Abraão os 3 tempos da vida de Abraão. A primeira vez Deus aparece a Abraão e fala: Abraão, saia da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E aí, meus amados irmãos, o convite de Deus foi: Abraão, deixa o teu passado no passado e vem viver o presente. E Deus aparece a segunda vez a Abraão, e a fala de Deus a Abraão é: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E aí Deus aparece a terceira vez a Abraão e pede a Abraão a sua descendência. Abraão, eu quero o teu filho, teu único filho, me dá o teu filho, Abraão, me dá o teu futuro. E o desejo do coração de Deus é que nós nos desembaraçamos do nosso tempo, que nós entregamos a Ele o nosso passado, entregamos a Ele o nosso presente e entreguemos a Ele o nosso futuro. Tem muita gente vivendo no passado. Tem muita gente com a vida presa no passado e por isso não consegue viver o presente. E aí eu quero dizer a você, em nome de Jesus, que enquanto você não se libertar do passado, você não conseguirá viver o presente. O passado está no passado. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e se arrepende dele, o seu pecado é lançado no mar do esquecimento. Ou seja, Deus não se lembra mais disso. Mas às vezes o diabo, o nosso inimigo, pode tentar nos acusar. Ou talvez nós mesmos não nos tenhamos ainda nos libertos desse momento. E aí nós estamos ainda presos ao passado. E tem muita gente vivendo o presente
escravizado por esse tempo de agora, preso às coisas desse mundo presente. E a Bíblia diz que onde está o nosso coração está o nosso tesouro. E a Bíblia diz, Jesus disse, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí, se nós estamos colocando as coisas desse tempo presente na frente de Deus, nós jamais iremos experimentar aquilo que Deus tem para cada um de nós. E tem muita gente presa ao futuro, ansioso com o que há vez de comer, com o que há vez de vestir, com o que há vez de morar, com o que há vez de fazer. E a ansiedade tem sido a doença do século, tem destruído milhões de vidas. Nós estamos vivendo uma geração que é uma geração que está presa, está escrava, principalmente aos ansiolíticos, porque está querendo descobrir os dias da manhã, quando Jesus falou que a cada dia basta o seu. O remédio, Jesus já disse há 2000 anos atrás: não andeis ansiosos com coisa alguma, com que há vez de comer ou com que há vez de vestir. Vós não percebais os pássaros que não semeiam, nem cegam, mas comem. Vós não percebem os lírios do campo, que não fazem nada, e no entanto, eles são mais belos, se vestem melhor do que Salomão, no mais auge, no maior auge da sua glória. E diz o texto sagrado que Salomão foi o rei mais rico que existiu em Israel. Salomão tomava vinho, tomava taças de ouro, para os irmãos terem a noção. E nós, irmãos, estamos presos a essas coisas. Nós estamos presos à ansiedade de querer desvendar o futuro de uma coisa que também é invisível. E a Bíblia é repleta de situações que o próprio Deus se revela dizendo isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pedro diz que se nós tivermos alguma ansiedade, nós devemos botar os pés no Senhor. Eu quero convidar você, em primeiro lugar, nessa noite, a se desembaraçar do seu tempo. Se desembarace do seu passado, se desembarace do seu presente e se desembarace do seu futuro. A semelhança de Abraão, que foi convidado por Deus a colocar isso diante de Deus, eu quero convidar você essa noite a tomar essa posição. Enquanto nós não nos desembaraçarmos, não entregarmos totalmente nosso coração, nossa vida ao Senhor, nós ficaremos presos na nossa corrida cristã e não conseguiremos correr diante do Senhor como Ele assim deseja. Amém? A segunda coisa que eu olho para o texto e vejo é que nós nos devemos livrar das bagagens. As bagagens, elas são não necessariamente às vezes pecados, mas coisas que nos atrapalham no nosso relacionamento com Deus. Existem amizades que atrapalham os nossos relacionamentos com Deus. Existem pessoas que, ao invés de nos aproximarem de Deus, nos afastam de Deus. Existem pessoas que são colocadas em nossas vidas, às vezes para nós aprendermos a ter maior controle sobre nós mesmos e sobre o que Deus de fato é em nossas vidas. E aí eu quero dar um conselho a você. Eu quero de coração falar isso. Eu já falei isso aqui uma vez, eu vou falar de novo. Se você tem algum amigo que afasta você de Deus, ele não é seu amigo. Ele não é seu amigo. Porque amigo que é amigo vai querer cada vez você mais próximo do Senhor Jesus. Amigo que é amigo não é aquele que fica lisonjeando, passando a mão na cabeça e dizendo a você o que você quer ouvir. Mas amigo que é amigo vai falar para você o que de fato você tem que ouvir, você querendo ou não. Isso é a amizade verdadeira. O problema é que às vezes nós não temos humildade de reconhecer os nossos erros. E nós precisamos aprender a ser humildes, para quando formos repreendidos, exortados, aceitar isso de bom grado e boa fé. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros está a sabedoria.
Na multidão dos conselheiros está a sabedoria. E tem muita gente padecendo, meus irmãos, que está andando com pessoa que não tem que andar. E já dizia o velho ditado: quem se mistura com o povo. Então eu vou para a Bíblia. Você pode dizer assim: pastor, mas o senhor está citando ditado popular, então eu vou citar a Bíblia. As más conversações corrompem os bons. Então, se você anda com o povo, meu filho, o farelo, você vai ver. Em nome de Jesus, larga a sua amizade. Outra coisa: relacionamentos que te afastam de Deus. Relacionamentos que te afastam de Deus. Se você está em um relacionamento, que esse relacionamento está te afastando de Deus, em nome de Jesus, termina isso. Termina isso. Eu sou enfático em dizer isso sem medo de errar. Porque se você é casado com uma pessoa que te afasta de Deus da sua vida, está tendenciosa a não dar certo. Porque a Bíblia diz que o jugo desigual é um problema sério. O povo de Israel, Esdras, fez uma revolução contra os judeus e mandou os israelitas mandarem as suas mulheres dos povos pagãos embora. Mandem essas mulheres do meio de vocês embora, porque elas não são israelitas. E ali no contexto é porque elas não serviam a Deus, elas serviam a outros deuses. E tem gente desesperada querendo casar, tem gente desesperada querendo construir relacionamento, para isso botando a sua própria vida em risco, a infelicidade da sua vida. Em nome de Jesus, não bote isso para frente. Se uma pessoa te afasta de Deus, termina. Eu sou enfático em dizer isso. E com todo respeito, não vai dizer para mim que vai mudar, porque já ouvi essa história de milhões de vezes. Se começou errado, meu filho, a tendência é dar errado. Deus pode mudar? Claro que Deus pode mudar. Mas eu estou falando para você que de fato é o dia a dia. É mais fácil você se destruir do que essa pessoa ser encontrada com você. E aí, nós devemos nos desembaraçar. Se nós queremos correr a vida cristã, olhando para o alvo, querendo deixar as coisas que estão aqui, para nós estarmos livres, para ir ao encontro de Jesus, nós precisamos nos desembaraçar. Tem coisas que não de fato é pecado, mas nos afastam de Deus. E tem muito crente fazendo o que não agrada a Deus, com a desculpa de não ser pecado. Muita modinha gospel entrando na igreja. É crente se tatuando, é crente indo para a noitada, é crente indo para show de pagode, é crente. E aí onde nós vamos parar? E aí não necessariamente uma coisa que você faça pode não ser pecado. Mas se essa coisa te afasta de Deus, o meu conselho a você é: larga ela. Larga ela. Em nome de Jesus, se desembaraça. Se você ficar embaraçado com as coisas desse tempo presente, talvez quando nós estivermos indo de encontro ao Senhor, nós tenhamos uma grande surpresa. Mas o texto diz que uma outra coisa nós devemos nos livrar, que é uma coisa pesada, é o pecado. E aí o pecado é uma coisa muito simples. Todos nós já ouvimos falar. O pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tem muita gente presa ao pecado. Aí as pessoas ficam se perguntando: por que a minha vida não melhora? Por que eu ando do jeito que eu estou? Por que meu coração está triste? Por que eu não consigo deslanchar? Que fica a luz. Por que isso? Por que isso? Por que isso? Por que isso? E aí eu não estou dizendo isso. Se você não andar em pecado, você vai ser rico, você vai prosperar. Eu não estou dizendo isso em detrimento de toda qualquer circunstância da sua vida. Se você estiver com uma vida diante do Senhor,
santidade. Pode vir tribulação, você pode comer ovo, mas você vai comer ovo dando glória a Deus, com paz no seu coração, porque você vai ter uma vida real diante de Deus. Tem muita gente que ganha 3 vezes menos do que um cara que ganha esse valor e vive melhor do que um cara que ganha muito mais. Por quê? Vai olhar a vida do camarada, cheio de embaraço, preso a esse tempo, desejando as concupiscências desse mundo, andando conforme os prazeres da sua carne, e depois não reclama, porque de fato a vontade de Deus é que nós sejamos santos. Pastor, esse negócio aí é complicado. Não é complicado não. Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias. Todos os dias. E aí quando a carne, filhão, palpitar, quando a tentação bater, lembra disso, que Jesus está conosco todos, chora lá e fala: Senhor, se tu a minha justiça, peleja a minha peleja, porque está tudo para mim. Porque é mais fácil nós colocarmos desculpa na carne do que de fato queremos esmurrar o nosso corpo, como diz o apóstolo Paulo, para viver a vontade de Deus. Eu já cansei de ver crente falando: mas a carne é fraca, pastor. Pastor, mas a carne é fraca, pastor. Mas ninguém continua o verso. Mas o Espírito está pronto. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Lutero dizia que dentro de nós há 2 animais ferozes: a carne e o Espírito. Se nós alimentarmos mais um do que o outro, um sempre sobreporá o outro. E aí nós devemos colocar no nosso coração o reino de Deus, irmãos. A maratona que nos está proposta porque Jesus está lá na frente, olhando, esperando a gente da linha de chegada, doido para nos abraçar e falar: meu filho, eu estava te esperando. Eu vi as suas lutas, eu vi as suas dores, eu acompanhei cada uma delas, mas eu estava te esperando, meu filho, para eu poder te dar um abraço e falar: vinde bendito de meu Pai. O texto diz que as testemunhas estavam numa espécie de arquibancada, olhando a cada um de nós na nossa maratona de vida cristã. Mas Jesus não está na arquibancada. Jesus está na linha de chegada, olhando para a gente, esperando a cada um de nós, porque essa mesma maratona que nós estamos correndo, Ele correu, e diz o texto bíblico que em tudo Ele foi aprovado por Deus. E aí diz o autor aos Hebreus: por Ele saber o que nós estamos passando na nossa maratona, Ele tem autoridade para esperar lá e falar: vem, meu filho, você consegue. Se eu conseguir, você consegue. E essa é a nossa certeza, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios. A semelhança de Jesus, que dentre os mortos ressuscitou, e foi as primícias de Deus, nós com Ele um dia também ressuscitaremos. E essa é a nossa esperança. E aí, meus irmãos, o desejo do coração de Deus é que nós vivamos uma maratona, corramos essa maratona, nos despojando de tudo aquilo que é pesado. Tudo aquilo. Essa semana, na semana passada, nós acompanhamos 2 famílias. E uma família era uma família que não conhecia Deus. E em meio ao problema, essa família estava desesperada, porque ela não sabia em quem colocar a sua certeza. Ela estava embaraçada com as coisas desse tempo presente. Mas nós acompanhamos uma outra família. E essa outra família, mesmo com tudo contra ela, a palavra dos lábios deles era: meu Deus está no controle de todas as coisas, e eu tenho a certeza que todas as coisas cooperam ao meu favor. E aí eu queria falar para você exatamente isso.
Qual é a maratona que você vai correr? Você vai correr uma maratona embaraçada por esse tempo presente? Ou você vai correr uma maratona se despojando dessas coisas para ir, de fato, na chegada a alcançar a Jesus, o autor e consumador da nossa fé? O texto diz que para isso é necessário perseverança. A palavra no original grego para perseverança dá a ideia de um animal que ele está sobrecarregado ao máximo possível de peso. Pensa num animal cheio de peso nas costas, e esse animal, com todo o peso nas costas, ele vai caminhando o máximo possível que ele pode. Ele está sendo perseverante, mesmo com todas as coisas contra a sua pessoa. E o desejo do coração de Deus é que nós sejamos assim. Mesmo quando nós estamos andando na contramão do mundo, nós sejamos perseverantes em seguir o encontro de Jesus. Amém? Feche seus olhos, baixe a cabeça. O Senhor, Ele está nos chamando a uma maratona. Mas para nós corrermos essa maratona, nós precisamos nos despojar de tudo isso que nós ouvimos nessa noite. Eu queria fazer um convite a você. Se alguma dessas coisas que foi dito essa noite, a palavra pelo sangue de Jesus, branca como a neve, para você continuar a sua corrida. Eu queria que você levantasse a sua mão onde você estiver. Eu gostaria de orar por Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém que nós, pode abaixar. Há mais alguém que nós que gostaria de levantar a sua mão para fazer esse voto do Senhor? Vamos orar. Deus, nós te louvamos, Pai. Te louvamos porque o Senhor nos chamou uma maratona. E nessa maratona, nós temos a certeza que mesmo podemos, em detrimento a todas as coisas que estão nos acertando, mesmo em detrimento, Deus, das nossas falhas, dos nossos erros, mesmo em detrimento, Senhor, ao nosso desfalecimento, o Senhor sempre estará te esperando com uma palavra, ó Deus, de ânimo na linha de chegada. Queremos que nós nos desembarquemos dessas coisas, ó Deus, nesse mundo presente, e nos foquemos no Senhor, para andarmos como o Senhor andou. Meu Deus, os nossos irmãos aqui nesta noite, a semelhança de como o Senhor ministrou o meu coração, o Senhor ministrou o coração do seu servo, eles fazem, ó Deus, um voto assim nesta noite. Ajuda, ó Deus, a cada um deles a correr a maratona da vida cristã, com os olhos fixados em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e dando, ó Deus, de toda qualquer coisa que possa tirar, ó Deus, eles desse foco. Abençoe-nos. Fica conosco. Nós te rogamos para a tua bênção sobre nós. Já fazemos, no nome de Jesus.